bela manhã, reunidos no vasto gabinete do diretor-geral, encontramos o irmão Teócrito, Romeu e Alceste. Bom dia, irmão Teócrito. Bom dia, Alceste. Bom dia, Romeu. Bom dia. Soube que tem algo importante a me relatar. Senhor, mesmo com a eficiência dos nossos métodos, precisamos aperfeiçoar alguns procedimentos. No hospital, e sobretudo entre os asilados do isolamento e do manicômio, diversos enfermos ainda não evoluíram como esperávamos. É que eles não conseguiram reconhecer ainda a própria situação com a confiança necessária. Eles permanecem atordoados, semi-inconscientes, presos à inércia mental. Enfim, incapacitados para qualquer tentativa de progresso. E o que é que vocês sugerem para revertermos esse quadro? Nós precisamos despertá-los com urgência. Chocá-los com as lembranças das vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de entender algo através das vibrações humanas. Mas o que podemos fazer, Alceste? Se eles não compreendem a palavra dos mentores, continuam insensíveis, não aceitam nossas sugestões caridosas. Os cirurgiões espirituais materializam-se o máximo possível. Mesmo assim, os enfermos não os percebem, o que dificulta demais as operações. A solução deve ser rápida e eficiente. A venerada Maria de Nazaré, eterna protetora deste instituto, tem pressa em vê-los também aliviados. Assim, desejo o seu sublime coração de mãe. Irmão Teócrito, precisamos partir urgentemente para a Terra, em busca de aprendizes de ciências psíquicas. Somente eles poderão resolver os complexos problemas mentais de alguns internos sem solução na espiritualidade. Pois não percamos tempo. Nomearei agora a equipe que deverá partir para a Terra sem demora. Romeu? Sim, senhor. Encaminhe o pedido de assistência ao Departamento de Vigilância. Pois não. Momentos depois. Entre, meu caro Olivier. Como já sabe, o assunto é urgente. Sim, irmão Teócrito. Por isso mesmo já reuni o pessoal necessário à expedição. Solicitei também indicações seguras da seção de relações externas. Sim, as agremiações de estudo e experiências psíquicas devem ser sérias, em comunhão com o lema cristão da verdadeira fraternidade. Perfeitamente, irmão Teócrito. Nossa busca concentra-se agora no perímetro astral, que compreende Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas. Levantem também as fichas espirituais dos médiuns congregados a esses centros. Com licença, senhores. Trago notícias da seção de relações externas. O Brasil foi o país escolhido. Ótima escolha, meus caros. Ali concentra-se uma enorme variedade de organizações científicas. Instituições onde o senso religioso e a moral cristã consolidam o ideal de amor e fraternidade. O Brasil também possui uma falange magnífica de médiuns capacitados para a difícil tarefa. Todos registrados no fichário do nosso setor de vigilância. Está decidido. Partirão ainda hoje para a terra de Santa Cruz. Antes de partirem, porém, foi expedida uma mensagem telepática da direção-geral. O objetivo era convocar os diretores das agremiações às quais pertenciam estes médiuns. Queridos irmãos da esfera terrestre, instrutores espirituais e mentores particulares, o Instituto Maria de Nazaré solicita-lhes agora permissão e colaboração para mais um precioso serviço. Lembramos, porém, a todos que os trabalhos prestados pelos médiuns deverão ser voluntários. Nada lhes será imposto ou exigido. Ao contrário, nossos emissários irão solicitar o favor da sua colaboração sem imposições a quem quer que seja, apenas convencendo-os ao cumprimento do dever. Os mentores espirituais dos médiuns devem lhes sugerir o recolhimento ao leito mais cedo que o usual. É importante que mergulhem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez espiritual. Isso facilitará o entendimento das negociações que se realizarão pela noite adentro.
O Instituto Maria de Nazaré agradece a todos, lembrando que, uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, os espíritos dos médiuns deverão ser encaminhados para a sede de suas agremiações. Na mesma noite, partiu uma pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso estimado amigo Ramiro de Guzmán. Por tratar-se de espíritos lúcidos, completamente livres da matéria física, não houve a necessidade de veículos de transporte. Dessa vez não levaremos nenhum enfermo? Não, Romeu. Iremos apenas nós em companhia de Alceste e 2 cirurgiões. Alguns assistentes da vigilância também nos acompanharão. Então utilizaremos a volitação até o nosso destino? Sim, Alceste. Flutuar será mais rápido e eficaz de acordo com nossas experiências espirituais. Antes de partirmos, porém, gostaria de saber o motivo da presença dos cirurgiões. Foi um pedido pessoal do irmão Teócrito, Ramiro. Eles devem examinar as verdadeiras possibilidades dos médiuns recomendados. A escolha definitiva das instituições que visitaremos dependerá dessa avaliação. Tudo programado. Os 8 missionários partiram exatamente na hora prevista. O relógio marcava 23 horas. Quando os viajantes começaram a planar nas latitudes brasileiras, dirigindo-se com muita convicção para o centro do país. Suaves claridades, emitidas pela lua cheia, derramavam sobre as costas do planeta tons melancólicos e atraentes. Os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, perfumavam a atmosfera. Ramiro e os demais consultaram então o mapa que trazia as indicações necessárias. Visitaremos, como previsto, essas 12 cidades do interior. Já as visitei em outras expedições, Ramiro. As cidades da região central do Brasil mantêm grupos de estudos e aprendizagem psíquicos muito sérios. Vamos nos dividir em 4 grupos de 2, visitando 4 cidades de cada vez. E quando encontrarmos os médiuns, qual será o procedimento? Iremos nos reunir novamente neste local da espiritualidade indicado no mapa, com os guias e mentores deles. Às vezes não compreendo o porquê da preferência pelo interior brasileiro. O irmão Teócrito disse-me certa vez que é por causa da quietude e simplicidade dos costumes. Isso acaba não contaminando de graves impurezas o meio ambiente social. Se procurar, verá que nessas regiões há sempre uma caridosa atividade do mundo astral sendo realizada. Na maioria das vezes, em locais extremamente humildes, mas onde a sagrada lâmpada da fraternidade mantém-se acesa para o culto do amor a Deus e ao próximo. Pois então vamos logo, companheiros. Temos ainda muito a realizar. Divididas as duplas, Romeu e Alceste partiram para um agrupamento espírita em Minas Gerais. Ao chegar, encontraram o espírito de 2 médiuns, cujos corpos continuavam adormecidos em seus lares. Boa noite, irmãos. Que Maria de Nazaré esteja sempre convosco. Meu nome é Alceste. Este é Romeu. Viemos solicitar seu piedoso auxílio. Boa noite, meus companheiros. Que grata presença. Em que podemos ajudá-los? Convocamos sua inestimável colaboração para esclarecimento de míseros suicidas. Pobres almas que não se convencem das imposições da vida espiritual. Tentamos reverter a situação, mas nossa cooperação astral não está surtindo efeito. Os infelizes estão reduzidos a um lastimável estado. Por isso pedimos que contribuam com suas energias para o alívio desses desgraçados que baterão às suas portas. Pela experiência que tenho, jovem amigo, serão grandes parcelas de energia. Espíritos de suicida geralmente nos deixam exaustos, esgotados na ânsia de aliviarmos seus sofrimentos. Se bem me recordo, da última vez em que prestei este tipo de assistência, sofri terríveis amarguras. Mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia. Até o peso do meu corpo diminuiu. Compreendemos os efeitos de tamanho esforço, nobres irmãos. Por isso, a direção do Instituto Maria de Nazaré lhes oferece garantias.
suprimentos das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após o fim do compromisso. Além disso, a Legião dos Servos de Maria jamais os deixará sem a sua fraterna e agradecida observação. Contamos com seu gratificante esforço. Temos certeza de que não faltarão aos 2 princípios essenciais da iniciação cristã: amor e despreendimento. É isso, meus amigos. Mesmo assim, gostaríamos que não se sentissem intimidados. Se desejarem, fiquem à vontade para recusar nosso convite. Lembrem-se de que a missão distingue-se por ser voluntária, realizada sem constrangimentos, apoiando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim, realizaram-se as primeiras conversas em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos. No entanto, a dupla formada por Ramiro e seu assistente Idílio não teve o mesmo êxito que Romeu e Alceste. Então, senhores, qual a resposta? Agradeço o convite, Sr. Ramiro, mas não posso assumir nenhum compromisso formal. Já estou envolvido no auxílio a espíritos de ex-viciados. Também sinto-me inseguro para prestar este tipo de assistência. Os quadros expostos são mais graves do que eu imaginava, e o estado dos pacientes é muito precário. Não darei conta deste serviço tão penoso, meus amigos. Desculpem-me. Porém, prontifico-me a irradiar as minhas sinceras preces a essas pobres almas. E a senhora? Mudou de ideia? Não, infelizmente mantenho a minha posição. Fiquei apavorada, profundamente impressionada com o que me retrataram. Sinto muito, meus irmãos. Não estou preparada para assumir tamanha responsabilidade. Compreendemos as suas ponderações, companheiros. Sintam-se desobrigados de quaisquer compromissos diretos. Nós e os servos de Maria agradecemos do fundo do coração a atenção dispensada. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Dentre todos os entrevistados, apenas 4 senhoras humildes, bondosas, ofereceram seu auxílio incondicional aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, somente 2 consentiram, sem ímpetos de grande abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos com os quais se comprometeram. Os médiuns restantes, embora honestos, sinceros no amor a Jesus, desencorajaram-se. Era de notar, porém, que o Brasil havia sido assinalado como ambiente preferido, onde se localizavam médiuns altamente preparados, dignos e verdadeiros. Agora que selecionamos os médiuns, qual será a próxima etapa, Ramiro? Os cirurgiões os visitarão em suas próprias residências, Romeu. À beira de suas camas farão inspeção minuciosa em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso, até mesmo as funções gástricas, renais e intestinais serão cuidadosamente investigadas. Mas e se apresentarem problemas de saúde? As deficiências que por acaso forem observadas serão reparadas a tempo através de ação fluídica e magnética. Restam-nos ainda 24 horas para os preparativos. Durante a madrugada, os missionários ainda organizaram a vistoria no perispírito, também chamado de envoltório físico-astral. Os espíritos dos 6 médiuns selecionados foram então conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, localizado entre a Terra e a colônia, a qual deveriam prestar o caridoso serviço. O local, considerado uma espécie de departamento auxiliar, abrigava agora aos 8 expedicionários da Legião dos Servos de Maria. Enquanto Romeu e Alceste acompanhavam os trabalhos dos cirurgiões, Ramiro e Idílio
aguardavam os exames num gabinete reservado. Não podemos perder muito tempo. Logo ao amanhecer, essas bondosas almas têm que retornar aos seus lares a fim de despertar. Ramiro, o que estão fazendo neste momento? Os médiums devem estar recebendo instruções quanto aos serviços que deverão prestar. Seus perispíritos estão sendo examinados e revigorados com aplicações fluídicas. Além disso, as vibrações dos enfermos são analisadas em volume e grau, sendo corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas. Mas é necessário tudo isso? Mais do que necessário, meu caro Idílio. Com a experiência, verá que um detalhe que se esquece em segundos de desatenção pode comprometer séculos de existência. Por isso, agora, mais do que nunca, tudo deve ser verificado para que esses nobres espíritos resistam sem sofrer quaisquer distúrbios. Devem estar prontos para dominar e reverter, tanto quanto possível, as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura. O primeiro contato entre os médiums e os enfermeiros estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros. Logo ao amanhecer, quando o sol surgia timidamente no horizonte, os colaboradores terrenos foram reconduzidos aos seus lares. Estavam livres para despertar do sono em que estavam mergulhados. E agora, Ramiro? Qual a próxima etapa? Retornaremos aos nossos postos, meus amigos. Repousaremos por algumas horas e, em seguida, prosseguiremos nos preparativos à jornada noturna. Precisamos estar bem dispostos para as reuniões que faremos em 4 cidades. Em seguida, uma nova missão. Acabo de receber a mensagem da diretoria-geral. E que missão será essa, Romeu? Devemos retornar ao Instituto amanhã pela manhã. Uma nova caravana partirá para a Terra amanhã mesmo, trazendo um grupo de espíritos suicidas. A diretoria-geral requer o nosso acompanhamento. Desde o regresso da missão chefiada por Ramiro de Guzmán, uma intensa movimentação ocorria nas repartições da vigilância e do hospital. Foi o Dr. Roberto quem nos esclareceu. Bom dia, meus irmãos. Preparem-se, pois hoje mesmo, ao fim da tarde, partirão em visita aos planos terrenos. Graças a Deus. Finalmente eu poderei rever meu Portugal, minha família. Os amigos. Ah, quanta saudade. Meu coração também está em alvoroço, meus caros. Mas acredito que essa viagem não será passeio. O professor Belarmino está certo. Trata-se de uma visita de instrução. Turmas de operários e técnicos já partiram da vigilância ao amanhecer, levando aparelhamentos necessários ao importante trabalho. Será então uma longa caravana? Sim, João. Irão diretores, instrutores, educadores e auxiliares, todos bastante severos na observação dos métodos empregados. O Instituto é muito cuidadoso nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo espiritual e a Terra. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros acaba de descer, a fim de fazer uma inspeção rigorosa. Inspeção rigorosa? Onde, Dr. Roberto? No Centro Espírita Brasileiro, onde se realizará a reunião. Ainda pela manhã, após a aula que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, recebemos a visita de Romeu e Alceste. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Viemos esclarecê-los sobre a importante reunião a qual deverão assistir na Terra. Soube que será no Brasil. É verdade, Romeu? Sim, senhor Belarmino. Será em uma cidade do interior brasileiro. E quais são as orientações, jovens amigos? Bem, durante a viagem, será preferível conterem-se nas conversas. Os senhores deverão equilibrar suas forças mentais, induzindo-as à generosidade. Procurem recordar, durante o trajeto, as instruções que vêm recebendo nos últimos meses, recapitulando-as como se devessem prestar um exame. Pelo que começo a perceber, realmente não será uma viagem recreativa. Devem conservar-se concentrados, auxiliando seus condutores na defesa da caravana. Por favor, não nos diga que passaremos novamente pelo Vale Sinistro. Não, Sr. Mário. Mas atravessaremos zonas inferiores do invisível. Áreas muito perigosas, onde multiplicam-se hordas de espíritos desordeiros.
Nossos guardiães terão imensa responsabilidade em nos defender no astral inferior. Por isso, devem ajudá-los. Ajudar os guardiães? Mas como? Se não somos nem nunca fomos soldados? Além de estarmos com o organismo comprometido. Tudo bem. Basta permanecerem concentrados, em silêncio. Isso imprimirá maior velocidade aos veículos que os transportarão, afastando tentativas de assalto. Mas não se apavorem. Os legionários garantem que podem dominar qualquer investida dos malfeitores. Outra determinação importante. Não poderão se separar do grupo em nenhuma hipótese, nem mesmo com o louvável intuito de visitar a pátria ou a família. Mas nem acompanhados pelos assistentes? O objetivo desta expedição é outro, Sr. Camilo. Ainda terá a oportunidade de retornar a Portugal. Insistir no erro como fez Jerônimo custará aos senhores muitos desgostos e lágrimas. Ainda são muito fracos, inexperientes. Conhecem pouco o mundo invisível, onde também proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação e a maldade, ainda mais do que na terra. No local das sessões, deverão portar-se como se estivessem em frente ao Templo Supremo. A reunião é, acima de tudo, respeitável, realizada sob o chamamento de Deus Pai. Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, estará presente através de irradiações misericordiosas. Por isso, cumprirá a todos, homens e espíritos, precaverem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para enobrecerem suas mentes, esquecerem mágoas, preocupações inferiores, levando ao alto sentimentos caridosos em benefício ao próximo. Talvez já estejam informados, mas convém lembrar que, integrando a mesma expedição, irão entidades ainda mais infelizes do que os senhores. Espíritos que não conseguiram ainda nenhum alívio, tamanho o descontrole mental em que se encontram. E é seu dever de fraternidade auxiliar essas pobres almas apesar de sua fraqueza, contribuindo com pensamentos bondosos, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Deus seja louvado, Romeu. Farei o que for possível. Que assim seja, Mário. Este procedimento dos senhores certamente irá revigorar os mais miseráveis, aliviando suas angústias e concedendo aos senhores, ao mesmo tempo, o mérito da verdadeira cooperação. O esquadrão de lanceiros que havia descido à terra acabava de fazer a última inspeção no local do encontro. Em seguida, os militares hindus puseram-se de vigia, circulando a sede do centro espírita. Formavam uma barreira invencível em torno da casa humilde. Logo depois, foi erguido no alto da fachada o emblema da Legião dos Servos de Maria. Invisível a olhos humanos comuns, mas não menos real e verdadeiro. Enquanto isso, na enfermaria do hospital? Na Terra, infelizmente, nem todos os homens com capacidades mediúnicas possuem essa higiene moral e mental. Existe entre os encarnados até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos. Isso é lamentável, meus amigos. Sim, Camilo. Mas todo aquele que age sem critério em torno desse assunto tão delicado acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo. Obrigações que pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Numa das aulas que frequentei, o instrutor revelou que as reuniões espirituais luminosas e verdadeiras são raras na Terra. Seria este um dos motivos, Alceste? Exatamente, professor. Pois nem sempre os componentes de um quadro de médiuns são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes iluminarem suas mentes, é preciso autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio, que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um. Ou que, pelo menos, tenham um intenso desejo de reformar-se. Sintam vontade real de praticar o bem. E, sabendo dessa deficiência, a Legião dos Servos de Maria toma alguma atitude? Ótima pergunta, meu caro João. Sim, nosso dever de fraternidade
ordena que espíritos angelicais visitem frequentemente os núcleos onde ocorrem tais infrações. Procuramos aconselhar aqueles médiuns mais inconsequentes, instruí-los quanto possível, orientando-os a agir conforme as leis da benevolência cristã. Voltando ao centro espírita, obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto. O objetivo era torná-lo, tanto quanto possível, idêntico ao ambiente do Instituto. Nesse instante, o diretor espiritual do centro acabava de recomendar, por via mediúnica ao diretor terreno: Caro irmão, as entidades superiores recomendam que não permita absolutamente nenhum tipo de assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos desta noite. Os serviços serão importantes e delicados, pois nada menos do que uma multidão de espíritos suicidas para cá está sendo encaminhada. Na sala de operações do Centro Espírita, fluidos magnéticos foram abundantemente espalhados, obedecendo a duas finalidades: servirem de material necessário à criação de quadros visuais e também de refrescante tônico para combate às vibrações nocivas. Todo esse cuidado era necessário para reduzir qualquer fonte de desarmonia, protegendo tanto os espíritos sofredores presentes, quanto os colaboradores terrenos mais vulneráveis. Ao entardecer, partimos rumo aos planos terrenos protegidos por uma pesada escolta de lanceiros, assistentes diversos, psiquistas e técnicos da vigilância. A noite chegou rapidamente, assim como nossa caravana, a magnífica paisagem brasileira. Cenário bem diferente das nostálgicas brumas do hospital. E então, Sr. Camilo, preparado para a primeira expedição real à Terra? É estranho, Romeu. Parece que nunca estive por lá, tamanha a minha ansiedade. Procure relaxar, meu amigo. Já está bastante instruído sobre o propósito desta viagem e como proceder na reunião espiritual. E onde estão os enfermos mais graves? Eu não os vi embarcar. Seus companheiros, em piores condições, são transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados por nossa fiel escolta. Pobres espíritos vagando trancados em prisões flutuantes, como portadores de peste contagiosa. Ah, Jesus Cristo, Filho de Deus, protegei essas criaturas que tanto sofrem. Creio que chegamos ao nosso destino. É impressionante, Romeu. Eu posso ver tudo melhor. Jamais na Terra contemplei uma casa com luzes tão magníficas. O céu parece envolvê-la com os esplendores do alto, num abraço de vibrações transparentes como vidro. E sua visão está boa o bastante para ler o que está escrito ali? Ah, mas é o nosso emblema. A cruz radiosa dos servos de Maria, com as suas iniciais em azul cintilante. Meu Deus, que visão maravilhosa. Uma pequena estância convertida num castelo de estrelas. Percebe o cordão luminoso como uma moldura de neblinas douradas em torno da residência? Repare como essa moldura gigante a protege da via pública. Mas com que objetivo, Romeu?
Os ilustres trabalhadores do nosso instituto não desejam intromissões no local das operações. Diferentes emanações mentais devem ser evitadas, assim como possíveis investidas nocivas de qualquer natureza. Entremos agora, meu irmão. Ali dentro, a movimentação do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar, parecia ser bem menor, conforme Camilo observou. Pensei que o número de encarnados seria maior. Só há aquele senhor ali sentado, absorvido na leitura de um livro. Ele já percebeu nossa chegada, Camilo. Mas continua concentrado nos pensamentos que está captando daquelas sábias linhas. Trata-se de um precioso manual de filosofia transcendental. Reparem como de sua cabeça irradiam fagulhas luminosas. É um médium de alto conceito no mundo invisível. E qual é o papel dele nessa reunião? Será o responsável pelos trabalhos de hoje à noite. Por isso está se preparando há um bom tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si e os colaboradores espirituais prediletos. Ele é o diretor terreno desta casa, o presidente da mesa. Pelo lado espiritual, os limites da sala de trabalhos haviam desaparecido, como se as paredes fossem magicamente afastadas para ampliar o recinto. Mesmo não sendo capazes de sentir plenamente o que se passava, Camilo e seus companheiros podiam perceber palanques circulares semelhantes a arquibancadas. O ambiente lembrava um anfiteatro para acadêmicos. Senhores Camilo, João, Belarmino e Mário, podem sentar-se nas arquibancadas, ao lado dos companheiros em recuperação. Peço aos médicos e enfermeiros que conduzam agora os enfermos mais graves, acomodando-os em primeiro plano, próximo às tribunas. Na sala já estavam reunidos os médiuns, os sensitivos selecionados para aquela noite, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, porém, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e sem enfeites, a mesa, coberta por uma simples toalha branca, livros, papéis em branco espalhados à altura de suas mãos e alguns lápis. Os médiuns videntes, no entanto, percebiam a intensa movimentação espiritual, confidenciando-a discretamente entre si. Visitas importantes do mundo espiritual vêm honrar a casa esta noite. Notou a presença dos soldados? Sim. São muitos em toda parte. Sim. E esses médicos com aventais, enfermeiros correndo de um lado para o outro. A senhora também os vê? Sim, eu posso vê-los. Mas eu não acredito. Para mim, não há necessidade disso nas esferas espirituais. Militares em ação, cirurgiões e assistentes rodeando enfermos desencarnados. Isso é impossível. Eu não posso aceitar. Na minha visão, e também para os demais enfermos, porém, destacava-se ao centro a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Em torno dela, o presidente e a comitiva de médiuns, formando o que chamavam de corrente de atração. Repararam, cavalheiros, como a mesa central, que era de extrema simplicidade ao entrarmos, agora parece radiante, coberta de luz resplandecente? Quando nos reunimos em torno do nome de Jesus Cristo, qualquer mesa, por mais tosca que seja, eleva-se ao nível de altar venerável, meus irmãos. Será nela que se realizará daqui a pouco a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos sob a proteção do Cordeiro de Deus. E a segunda mesa, Alceste? Quem são as entidades iluminadas que a compõem? Eu não consigo identificar suas feições. Noto apenas que são transparentes, formosas, emitindo reflexos vivos. Que belas figuras, meu Deus! A segunda mesa é composta por espíritos guias, senhor Camilo. São os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes. Entidades que, talvez desde milênios, dedicam-se a esse objetivo. E quanto à mesa maior? Reconheço ali algumas figuras nobres do Instituto, além do diretor da casa que vimos ao entrar. Bom,
Nela estão presentes os especialistas subordinados à seção de relações externas, sob a chefia do nosso amigo Ramiro de Guzmán. À cabeceira da mesa está o diretor do centro, no lugar de honra, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem. É o mesmo senhor humilde que lia o manual hindu ao chegarmos? É. Incrível! Sua face agora é banhada por uma bela cascata de luz. Para os métodos hindus que serão utilizados, o diretor da casa será a chave do círculo. O elo que propiciará um desempenho elevado. Como ia dizendo, ao lado do presidente está o diretor espiritual, além do chefe de nossa expedição, Ramiro, que todos conhecem. Um pouco atrás está o instrutor Romeu, e à sua direita, naquela cadeira vazia... Alceste, junte-se a nós. A sessão vai começar. Com licença, senhores. Os trabalhos estavam prestes a começar. Alceste sentou-se ao lado de Romeu e, junto a todos, preparou-se para absorver as vibrações do diretor da casa. Em seguida, os participantes deveriam associar os pensamentos do diretor aos sagrados elementos de que dispunham e misturá-los às ondas magnéticas dos médiuns. Depois, as vibrações seriam elaboradas e transformadas em cenas, recebendo vida e ação, materializando-se. O objetivo era fazer com que os assistentes desencarnados compreendessem tudo com maior facilidade. Após cada colaborador fazer a chamada formal de seus subordinados... Senhor presidente, todos os integrantes espirituais selecionados do Instituto Maria de Nazaré encontram-se presentes. Muito bem, senhor Ramiro. E os subordinados ao nosso diretor espiritual? Todos estão aqui, respondendo ao compromisso sagrado. Infelizmente, nobres amigos, quanto aos auxiliares terrestres, nem todos compareceram. A chamada que lhes foi feita do plano espiritual indica 3 ausências. Mesmo assim, as nobres almas que aqui se encontram já são mais que suficientes para iluminar nossa reunião espiritual de hoje. Em nome de Deus Pai e sob a proteção do Mestre de Nazaré, convoco seus corações, meus irmãos, ao fervoroso recolhimento. Iniciemos agora os nossos trabalhos. Quanto mais o diretor da casa orava, mais incidiam sobre a mesa clarões de um tom azulado. Camilo chegou a imaginar serem as próprias bênçãos generosas de Maria. No entanto, nem Camilo, nem os demais enfermos possuíam a sensibilidade necessária para contemplar tudo com exatidão. E isso os deixava em triste desvantagem. Elevando então os pensamentos ao irmão Teócrito, que acompanhava a reunião nas esferas do Instituto, Camilo solicitou telepaticamente: Querido irmão, bondoso mestre, se me escuta nesse momento, tenho um pedido a fazer. Suplico a vossa misericórdia e a dos mentores aqui presentes uma graça. O poder da visão à distância, apenas por alguns instantes, é um dos formosos atributos que conquistaram e que ainda estamos longe de alcançar. Ficarei eternamente agradecido. Não imagina como desejamos contemplar e, quem sabe, descobrir a origem dessa milagrosa cascata celeste. Sintonizado com as súplicas de Camilo, o diretor da casa interveio em voz alta para que todos ouvissem. Sim, senhor Camilo. O nobre irmão Teócrito acompanha a todos nós neste encontro. E desde já tenho a resposta. Seu pedido foi aceito, pois entendemos que será de suma importância para uma de suas futuras missões. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja. Os enfermos do hospital terão agora suas visões esclarecidas por um sofisticado aparelho. Em linguagem terrestre, é uma espécie de binóculo mágico que lhes trará novas perspectivas. E assim foi.
A primeira impressão que tivemos era magnífica. Sob os clarões purificados, desapareceram as fronteiras que limitavam aquela casa a ser uma simples habitação terrena. A sala de reunião transformou-se, então, em núcleo de irradiações generosas por parte dos diretores do Instituto. Vejam todos, meus irmãos. Podemos acompanhar daqui o que acontece no gabinete secreto do Templo Santuário. Lá reúnem-se agora os responsáveis por todos os que vivem em sua colônia. Sim, percebemos que aqueles severos mestres, portanto, estavam presentes à reunião na qual nos encontrávamos. Afinal, os víamos. Estavam como nós, reunidos em torno de uma mesa pura e sublime. Estão em torno da mesa da comunhão com o mais alto. O altar venerável que testemunha suas elevadas manifestações de idealistas. Suas investigações profundas de cientistas cristãos em torno da criação divina e dos graves problemas humanos. Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao Pai Onipotente e ao próximo. Camilo pôde observar que eram 12 senhores, nobres, cuja idade, à primeira vista, não se poderia calcular. Mas que, investigando melhor, chegaria a uma conclusão, Ivone. A idade provavelmente seria a que mais lhes agradasse aos corações ou às lembranças. Eram espíritos elevadíssimos, de cujas mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, irradiavam os princípios mais virtuosos. Não existem assistentes na reunião que efetuam. Estão sós, isolados na sala santificada pelas vibrações de suas fervorosas preces. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o bem-estar da colônia, são admitidos no gabinete secreto. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida união para que suas forças sejam dirigidas somente ao bem. Pois devem manter a harmonia geral desta Assembleia reunida sob o nome do Todo-Poderoso. Perante Maria, meus amigos, são esses 12 mestres os responsáveis pelo que se passar nas humildes casas dos discípulos de Allan Kardec. E mais, perante também seu Filho, Jesus Cristo, Mestre e Redentor, e Deus Pai, Criador do Universo. Por isso vibram eles ali, secretamente. Para que o Mestre amado seja mais uma vez glorificado. Para que seu nome sublime não sirva de pretexto para realizações levianas. Para que não se cometa o sacrilégio de banalizar as súplicas feitas ao Cordeiro Imaculado de Deus. Para que Jesus esteja presente nesses trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec. Sim. Vibram os 12 sábios senhores, reunidos secretamente, elevando os pensamentos, concentrados e firmes, estendendo as próprias almas na súplica para que todos nós sejamos merecedores. Todos nós aqui estamos na presença do Filho de Deus, o grande Salvador. Que sua sabedoria estabeleça as correntes invencíveis para esta noite. Correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espiritual séria, bem dirigida. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência. São, porém, simples e modestos. Consideram ainda escasso todo o seu conhecimento científico, apesar da longa experiência, da série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Por isso mesmo, reconhecem que se encontram ainda distantes da perfeição. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré. Acreditam que o mestre maior jamais desatende às suas súplicas. Ao contrário, desce, misericordioso como sempre, não apenas até o santuário astral onde se encontram, mas também a mais humilde cabana dos encarnados. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões benevolentes, tanto dos homens quanto dos espíritos, provém de um precioso fato. Eles jamais se esqueceram das palavras de Cristo em sua promessa imortal.
Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Após alguns minutos de profunda concentração e prece, o diretor da casa levantou-se, observando a todos com os olhos do espírito. Meus amigos, há muitos aprendizes hoje por aqui. Por isso devo esclarecer, aos que ainda não sabem, nas verdadeiras reuniões da iniciação espiritual cristã, o tema escolhido será o Evangelho do Cristo, a ser sempre estudado e comentado. Como vem, o ensino é fornecido por Jesus, nosso eterno presidente de honra. O presidente terreno iniciou então a leitura do Evangelho, explicando cada detalhe a todos nós. As parábolas, as ações, as promessas inesquecíveis de Jesus. Mais uma vez, nossos corações foram tocados pelo mais puro sentimento de redenção. Naquele instante, pensei comigo: Deus Pai, jamais ouvi discursos iguais aos que presenciei esta noite. Agradeço novamente a bondade do irmão Teócrito em conceder-me a graça de estar aqui. Não agradeça a mim, Camilo. Agradeça ao Todo-Poderoso e a seu Filho, nosso Salvador. Você tem todo o direito de estar aqui ou em qualquer lugar para a prática do bem. Ouvi a voz e senti a suave presença do irmão Teócrito em minhas visões internas. E enquanto o diretor terreno prosseguia na exposição do Evangelho, passei a manter contato telepático com o bondoso diretor do Instituto. Repare bem, Camilo. Abra bem os olhos e aguce os sentidos para as criaturas terrenas presentes a esse encontro. É apenas o iluminado presidente lendo e comentando o assunto escolhido no momento de inspiração radiosa. Porém, para os espíritos que se aglomeram no recinto, sobretudo os mais sofridos e infelizes, invisíveis a quase todos os participantes encarnados, há muito, muito mais que isso. É verdade, irmão Teócrito. Para nós são imagens, figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula fora do comum, ministrada como uma medicação celeste a fim de aliviar nossas desgraças. É a palavra, meu amigo. Vibração do pensamento, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratam as imagens mentais de quem a pronuncia. Posso ver as imagens relativas às palavras do Evangelho, mas é difícil entender como isso acontece. As palavras que contempla agora estão se formando através de substâncias magnéticas em conjunto com os fluidos dos encarnados presentes. Isso faz com que elas sejam rapidamente acionadas e concretizadas, graças à sintonia entre as forças mentais das esferas superiores e as dos demais cooperadores terrenos. Mas para que isso ocorra, é de extremo valor o trabalho dos técnicos da vigilância. São eles que coordenam a captação das ondas onde as imagens mentais se retratam, além das sequências em que elas surgem. Se não estivesse aqui vivo, pois sou imortal, presenciando tudo isso, diria a mim mesmo que estava sonhando, que era pura imaginação. É incrível, irmão Teócrito, como a palavra, a simples palavra formada na mente, corporifica-se, torna-se realidade, criando a cena viva do que é lido e exposto. Incrível, mas real, meu irmão. Se acredita na palavra de Deus, verá que o universo e o ser humano foram e continuam sendo criados à sua imagem e semelhança. Nas arquibancadas, cercados pelos guardiães, como prisioneiros do pecado que realmente eram, Camilo e seus companheiros do mundo espiritual tiveram surpresa ainda maior. Passaram a assistir às inesquecíveis cenas da vida de Jesus. Impressionante, Ivone. Se houvesse referência à personalidade do mestre Nazareno, a reprodução de sua majestosa imagem se desenhava
tal como cada um se habituou a imaginá-lo desde a infância. Se recordassem suas obras, sua vida de exemplos sublimes, seus gestos sagrados de protetor dos sofredores, o víamos exatamente como o Evangelho o descrevia. Bondoso e amável, espalhando sua fonte de amor e virtudes. Víamos sua imagem resplandecente confortar aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos loucos e leprosos, ignorantes e crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores, às adúlteras, aos cobradores e samaritanos, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, assim como aos próprios crentes da sua luz e aos seus próprios apóstolos. Ao mesmo tempo, o diretor da casa, ainda vislumbrando com os olhos espirituais as cenas que se elevavam de sua leitura, sentia as vibrações harmoniosas comoverem sua alma. Unidos pelo mesmo ideal de fé, comovidos com a mensagem cristã que tem enxugado tantas lágrimas através dos séculos, todos recordaram juntos as inesquecíveis afirmações do Filho de Deus. O Novo Testamento e o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, foram celebrados em voz alta. Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, porque sou simples de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e confortados. Venho instruir e confortar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus conforta os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem ajuda. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que conforta. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente.
As arquibancadas pelo lado espiritual foram tomadas por um silêncio religioso após as citações bíblicas. Emoções desconhecidas invadiram os corações tristes dos espíritos suicidas, sinalizando uma nova fonte de energia. Camilo então pensou: fé. Somente a fé pode me impulsionar para a salvação. Sou um desgraçado, nem mais nem menos que os miseráveis socorridos por Jesus. Ó médico celeste, confortai as minhas angústias e curai as minhas dores. Sinto agora mais do que nunca que a esperança ilumina minha alma, desde muitos anos escurecida pelo desânimo e pela descrença. Jesus Cristo! Por que não vejo? Romeu, quem é este pobre homem? Eu creio que seu nome seja Antônio, mas preciso confirmar nas nossas fichas. Os demais enfermos, desde o Vale Sinistro, vulgarmente o chamam de retalhado. Ainda conserva no corpo astral as marcas do envoltório físico, esfacelado pelo suicídio cometido sob as rodas de um trem. Ah, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu quero a vossa misericórdia. Seu estado é de profundo sofrimento. O quadro é muito grave, meus irmãos. Nossa médium irá ajudá-lo. Venha, meu amigo. Aproxime-se. O que tanto o aflige? Não posso mais! Não posso mais! Enlouqueci no sofrimento! Socorrei-me, Jesus de Nazaré! A mim também! Por piedade! Enfermeiros, conduzam o doente até a nossa irmã na mesa ao lado. Mas cuidado, observem de perto o enfermo e prestem assistência também à médium. Não devemos correr riscos. 2 médicos, responsáveis pelo paciente em questão, levaram-no a uma senhora ainda jovem, de feições delicadas. Acalme-se. Deus está com você. Tenha fé em Jesus Cristo. Tudo se resolverá, meu irmão. Mas de repente, aquele espírito atormentado tomou posse do veículo carnal. Não! 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 O desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que vinha experimentando havia longos anos nas trevas do martírio, além túmulo. Eu estou vivo! Meu braço! Onde está meu braço? Ele tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais. Podia ver, ouvir, tocar, sentir a sua terrível condição através do organismo mediúnico. Então, todo o pavoroso estado mental que arrastava refletiu-se sobre a médium. Salve-me! Salve-me! Eu estou perdendo muito sangue! Eu fui atropelado! Eu não sinto minhas pernas! Eu fui mutilado! Não! Enlouquecido, ele viu, através do inacreditável estado mental, os fragmentos de seu corpo carnal sobre a mesa. Eu preciso. Eu tenho que... Meu Deus. Eu tenho que juntar as partes. Meu pé direito. Está aqui. Está intacto.
Mas onde foi parar o esquerdo? Onde está? Completamente tomada pelas sensações do suicida desencarnado, a médium debruçou-se sobre a mesa, arrastando-se em cima dos papéis, livros e lápis, tentando reuni-los desesperadamente com as mãos. Era o reflexo do terror vivido por aquele espírito suicida atormentado, que julgava reconhecer as próprias vísceras, os ossos triturados, o coração, o cérebro, reduzidos a fragmentos repugnantes. Onde estão os dedos da minha mão? Achei! Mas... aqui... no meio dos trilhos! Socorro! Socorro! Não! Eu não posso viver assim! Olha como eu estou! O que foi feito de mim? Eu preciso de ajuda! Por favor! Eu estou aqui! Não está me vendo! Por favor! Eu preciso de ajuda! O enfermo mostrava seus órgãos dilacerados ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade. Por favor, já que conhece tão bem a Jesus, intervenha por mim. Peça ao Filho de Deus que me socorra, que alivie minha situação. Eu não aguento mais me sentir assim, despedaçado. Eu não me reconheço. Eu quero me sentir vivo de novo. Veja! Olhe bem o que restou de mim. Veja como eu morri. Que coisa humilhante. Mas... será que eu morri? Por quê? Por que fui me suicidar? Por que fui tão descrente? Estou aqui, meu filho. Jesus também o acompanha. Tenha fé em Deus e muita força para reconhecer o mal que fez a si mesmo cometendo suicídio. O arrependimento já é um bom começo para aliviar tanta angústia. Os dramas que vivi na Terra são meros contratempos se comparados aos sofrimentos que o suicídio me causou. Ninguém pode avaliar essa dor, a não ser que a experimente. Alguém se habilita? Hã? Alguém se habilita? Ninguém se habilita! Siga a luz, meu amigo. A luz sagrada do Evangelho do Cristo. É o recurso supremo, o único capaz de socorrê-lo. Dou-lhe minha palavra de honra nesta casa, neste momento, vibrando com todos aqui presentes, que a intervenção de Jesus, o médico celeste, prontamente aliviará os seus males. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, elevemos agora uma prece singela e amorosa ao amado Salvador de todos nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, suplicamos a vossa infinita bondade, a graça imediata para esta pobre alma. Dai-lhe serenidade para expulsar da mente a visão macabra dos próprios erros que lhe torturam a alma e a continuação da vida. E em mais um momento sublime de união, pude ver a todos, encarnados e desencarnados, unirem-se em torno da prece.
Os instrutores, os vigilantes, os assistentes, os lanceiros e eu mesmo, junto dos demais enfermos, estávamos profundamente comovidos. Oravam também nas esferas superiores os diretores de nossa colônia, os mestres do templo secreto. Oravam ainda Teócrito e todos os seus auxiliares. Sob o impulso vigoroso dos pensamentos harmoniosos, a prece sagrada transformou-se numa corrente de luz resplandecente. Dentro de poucos minutos, a poderosa oração atingiu o alvo sagrado e voltou, fecundada pelo abraço da misericórdia divina. Tem esperança, meu amigo. Que o Senhor esteja com você. Jesus, aliviai as dores desta triste criatura. Deus o abençoe. Que assim seja. Ajude-me, ó Pai. Tenha piedade de mim. Veja o meu estado. Após a prece, seguiu-se um silêncio impressionante. E pouco a pouco, sem que uma única palavra voltasse a ser dita, efetivou-se a intervenção divina. Porém, minha amiga Ivone, ainda havia muito a ser feito. Percebi que a jovem médium permanecia sob o domínio daquele espírito desequilibrado. Aproximei-me então discretamente de Alceste, a quem perguntei. Meu amigo, mesmo após tantas preces, percebo que a médium continua possuída pelo suicida retalhado. Não convém uma pausa para que ela descanse um pouco? As vibrações mentais dos assistentes encarnados estão estáveis. O mesmo ocorre com a médium, cuja saúde físico-material continua bastante satisfatória. Não estou surpreso, Camilo. Lembre-se de que ela foi examinada por nossos cirurgiões antes da sessão espiritual. Se houvesse algum problema, certamente teria sido poupada desta árdua tarefa. Que Deus lhe conceda muita energia. Lembro-me desse miserável espírito desde o Vale Sinistro. Não será fácil domar tanta amargura. Senhores, silêncio, por favor. Vamos nos concentrar, orar pelo mesmo objetivo, sob a proteção do Criador. Saia daqui! Se não pode me ajudar, deu fora, desgraçado! Concentrem-se. Concentrem-se para que iluminemos esse espírito tão revoltado. Reunamos forças para mais esta árdua batalha. Meus irmãos, cirurgiões do astral, peço o auxílio de vocês para esta importante operação psíquica. Meu olho esquerdo. Eu perdi a visão do olho esquerdo. Quando sangue, meu Deus! Socorro! Que as influências saudáveis, os bons fluidos e a fé em Deus contenham as más vibrações. Desistam! Nada podem fazer por mim. Eu sou infeliz. Deixe-me sozinho com o que sobrou do meu corpo. Por favor. Que a corrente poderosa vindo do plano superior domine as energias negativas deste pobre suicida. Mas eu não matei. Digo, não foi de propósito. Eu não morri. Ah, já sei. Isso é um sonho. Um pesadelo. Eu preciso acordar. Alguém me acorde antes que eu enlouqueça! Luz divina, atravessai o veículo mediúnico e iluminai a mente deste obsessor que o invade. Cirurgiões do bem supremo, lançai compressas anestesiantes sobre o penitente, suavizando suas dores. Graças a Deus. Graças a Deus. Não pode ser. Eu continuo me vendo assim, todo deformado. Mentirosos, traidores, não estão fazendo nada por mim. Mentirosos! Criador do universo, que vosso sedativo divino recaia em gotas piedosas sobre as chagas desta alma sofredora.
Através do magnetismo mediúnico e das palavras do diretor da casa, lentamente o espírito suicida recebeu benefícios que abrandaram seu sofrimento. Era como uma transfusão de sangue para um agonizante que voltava à vida após ter se encontrado à beira do túmulo. Um transplante de essências preciosas que a médium recebia das esferas superiores e dos mentores presentes, transmitindo-as em seguida ao paciente. Aos poucos, a médium foi ficando quieta, pois o espírito suicida também se acalmava. Ele já não via os reflexos mentais do ato aterrorizante, isto é, a infernal visão do próprio corpo retalhado desaparecia. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Perdoe-me, Jesus. Arrependo-me do mal que cometi a mim mesmo com o suicídio. Confio em vossa misericórdia para receber as graças de dias melhores. Louvado seja Deus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Querido irmão diretor desta casa, passemos à fase final desta sagrada reunião espiritual. A bondosa médium está equilibrada, mas convém que os técnicos fiquem próximos dela. O espírito suicida, embora resignado, ainda a utiliza como veículo. Em seguida, o presidente explicou detalhadamente àquela pobre alma tudo o que aconteceu e por que aconteceu. Romeu, então, alertou-me telepaticamente. Preste atenção, meu caro Camilo. Agora irá se repetir na sessão espiritual terrena o que o senhor havia assistido nas assembleias do hospital sob o comando do irmão Teócrito. Compreendo, Romeu. O aparelho já está ligado e noto as primeiras imagens. Se for exatamente como presenciei na colônia, a vida deste suicida ressurge refletida nas cenas de suas próprias recordações. A trajetória dele na Terra desfilará à frente de seus olhos, desde o berço até o túmulo cavado por ele mesmo. Exatamente. Veja agora o que ocorreu. Em instantes, o enfermo reviu o que praticou. Assistiu aos próprios suspiros agonizantes sob as rodas do trem. Contemplou perplexo os destroços a que o ato brutal reduziu seu corpo físico, tão cheio de vigor para uma vida longa. Sim, Camilo. Foi como se ele despertasse de um pesadelo hediondo. Observou, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram dos trilhos seus restos mortais. Depois, assistiu comovido ao próprio sepultamento no cemitério e viu a imagem confortadora de uma cruz sobre sua sepultura. Em seguida, a luz mágica do milagroso aparelho se apagava, enquanto o diretor da casa dizia: graças a Deus. Compreende agora, meu irmão? Aceita o que aconteceu? Não tenha medo. Expresse o que o seu coração está sentindo. Sou imortal, como todo filho de Deus. Continuarei vivendo agora e para sempre, apesar do suicídio. Vivendo e aprendendo sempre. De que adiantou burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar a sua existência de responsabilidades pesadíssimas? Se o corpo material se extingue,
na podridão da cova, o espírito, a personalidade real, descendente do Supremo Criador, marchará indestrutível para o futuro. Afinal, apesar de todos os sofrimentos, ele vive e é eterno como a própria essência imortal que lhe fornece a vida. Eram 2 horas da madrugada e o céu mostrava-se incrivelmente estrelado. Encerrada a primeira reunião, Camilo, Ramiro e Idílio conversavam sobre a magnífica experiência à frente do centro espírita. Oh, Deus do céu, que trabalho religioso alcançaria mais glórias que essa reunião singela, mas onde a alma desesperada de um suicida pela doçura irresistível do Evangelho. Um núcleo de estudos e serviços espirituais onde os missionários oferecem o precioso exemplo da nova prática da fraternidade. Meu amigo Camilo, já vivi diversas existências neste planeta e continuo a fazer a mesma pergunta. Em que atividade humana o homem encontraria maior honra para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à louvada categoria de colaborador das esferas celestes? Sim, Idílio, isso é o que mais busco agora. Benditos sejam os embaixadores da luz. A cada dia desvendam-me os mistérios do túmulo através de sagrados ensinamentos. Lições de uma moral redentora, de uma ciência divina. Sempre no intuito generoso de reeducar o ser humano para o ingresso definitivo no redil do Divino Pastor. Movidos por profunda emoção, elevando as vibrações harmoniosas às infinitas estrelas do universo, conduziram então seus pensamentos numa mensagem à tão desesperada humanidade. Homem, irmão que como eu descendes do mesmo núcleo glorioso de luz, alma imortal dotada de destinos sublimes no seio da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando teu caráter à luz do Evangelho do Cristo de Deus. Arremessa para longe do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza nas sociedades espirituais, porque tudo isso nada mais é que um obstáculo terrível a dificultar tua ascensão à luz. Abra teu peito para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se expanda para a comunhão com o céu. Então, as dificuldades do teu calvário terreno serão aliviadas, e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento. Que teus dons mediúnicos se entreabram como uma flor celeste, para a real convivência com o mundo invisível, espalhando orvalhos de caridade fraterna aos infelizes. As pobres almas, homens, irmãos que não souberam se prevenir como tu, com as forças indestrutíveis fornecidas à alma pelo Evangelho do Cristo. Na manhã seguinte... Bom dia, meu caro Alceste. Soube que haverá intervalos entre uma reunião e outra. Retomaremos então o nosso abrigo da espiritualidade? Não convém, senhor Camilo. Ficaremos no ambiente terrestre. A viagem é muito difícil para o nosso numeroso grupo. É desaconselhável repeti-la diariamente. Foi assim que permanecemos cerca de 2 meses entre os homens. Tempo necessário à realização de reuniões práticas e teóricas. Numa bela tarde de primavera, às vésperas de um novo evento, encontrei-me com Romeu e Alceste no meio de um frondoso bosque. Às vezes sinto necessidade de permanecer mais tempo entre os encarnados.
Porém, gostaria de visitar cidades maiores, centros urbanos com cultura mais evoluída. Na condição de suicida, Camilo, embora em visível fase de recuperação, sua aura ainda está contaminada por irradiações inferiores. Isso poderia levar perturbação e desgosto às criaturas encarnadas das quais se aproximasse. Ou, ao contrário, poderia receber delas influências prejudiciais ao tratamento a que é submetido. Portanto, não deve permanecer em locais habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que os espíritos suicidas são entidades em vias de reeducação e, como bem sabe, submetidas a regras muito severas de conduta. Dessa forma, não podem viver ao léu entre os homens, incomodando a sociedade terrena. Coisa que fatalmente ocorreria se continuassem rebeldes, repetindo seu erro. Agora entendo. Compreendo melhor por que somos sempre conduzidos a locais agradáveis nos arredores das povoações, porém onde é difícil o ingresso das almas encarnadas. Sim, sim. Optamos por bosques amenos, campos com sombras de árvores frutíferas, colinas férteis e pastos verdejantes, onde o gado saboreia a relva fresca. Nesses paraísos terrenos, sob a poesia bucólica e a pintura azul dos céus brasileiros, levantamos nossas tendas invisíveis a olhos humanos, mas perfeitamente reais para nós. É o nosso lar provisório na terra, Camilo. À noite, suave melancolia adoçava as amarguras dos suicidas tão distantes do lar e das famílias. Ao retornarem de mais uma esclarecedora palestra, Belarmino e Romeu meditavam no cenário tranquilo de um lindo pomar. Olhe para o céu. Não são apenas as estrelas como as víamos enquanto homens encarnados. É muito mais. É o próprio espaço sideral expondo toda a glória com que o arquiteto supremo o dotou. Vejo que sua sensibilidade está cada vez mais apurada, professor Belarmino. Agora é capaz de contemplar os astros imensos, os sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e fontes de vida. E mais, mundos de beleza arrebatadora e grandeza inconcebível. E todo esse esplendor chega aos meus olhos de condenado do mundo invisível como um afetuoso aceno fraterno. Sinto claramente que esses mundos também abrigam outras humanidades, nossas almas irmãs, em marcha para a redenção, companheiras do bem e da luz. Como nós, descendem da mesma inspiração divina. A sagrada luz de um Deus que ainda não conheço, mas que sinto agora palpitar no meu coração, apesar da pobreza moral em que me encontro. Não desanime, meu irmão. Veja bem, perceberá que em toda parte a expressão gloriosa do pensamento divino nos fala do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Muitas vezes, na calada da noite, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, visitavam-nos em nosso acampamento. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo, eles vinham em corpo astral conversar conosco, piedosa e amorosamente. Ramiro, o chefe da expedição, recebia-os com carinho, pois tinham acesso livre em nossa aldeia. Confesso que no início eu sempre me afastava. O orgulho de aristocrata portuguesa ainda perseguia meu espírito. E ao notar aquelas figuras humildes, paupérrimas, de baixo linguajar, o preconceito voltava a fazer parte do meu ser. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Temos muitos enfermos aqui acampados, espíritos suicidas, carentes de palavras esperançosas. Muito boa noite, amigos. Deus os abençoe. O Senhor é nosso Pai e Ele está aqui conosco. De onde vem, companheiro? Sou trabalhador rural. Moro num sítio a uns 20 quilômetros daqui. Fui chamado com uma dezena de companheiros para auxiliar os doentes do Instituto Maria de Nazaré.
Minha filha, inclusive, veio comigo. Ela também tem muita fé em Deus, esperança na sua bondade. Não é mesmo, filha? Coragem e crença em Jesus, meus irmãos. O progresso virá, com muito esforço, e há de aliviar seus males. Obrigado por terem vindo. Vocês são verdadeiros exemplos para todos nós. Nosso exemplo é o mesmo deixado pelo Mestre de Nazaré. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Minha filha, precisamos socorrer aquele pobre doente. Ele está muito sofrido. Com licença, meus amigos. Que Deus os acompanhe. Ramiro, eu vejo que todos são criaturas simples e bondosas, espíritos elevados, embora pareçam-me ser almas sofridas, que vivem com extrema dificuldade, enfrentando graves problemas na Terra. Sua intuição está correta, Sr. Mário. São todos, sem exceção, fiéis seguidores da doutrina kardecista. E são as bases dessa doutrina, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, que os transformam em fortalezas de fé. Por isso, mesmo com tantas adversidades, eles resistem a tudo com ânimo sereno, mente equilibrada e, como pode ver por si só, sinceros sorrisos nos lábios. Que Deus os proteja sempre e que os ilumine, para que jamais percam a fé, sua única razão de viver. Está vendo aquele senhor que conversava conosco? Uhum. É um respeitável pai de uma família numerosa, extremamente pobre, vive a lutar sem tréguas para criar os filhos. Aquele outro, logo ali à esquerda. Sei. É um jovem rejeitado dentro do lar, isolado no seio da própria família, que não aceita suas crenças. Essa humilde senhora carrega o peso de um matrimônio infeliz, sofrendo duras humilhações e desgostos diários. E aquela pobre mulher viu o filho único morrer em plena juventude. Ah, mas onde foi parar Camilo, que está perdendo essa lição de vida? Não muito longe dali, Camilo repousava sozinho, sob o abrigo de uma frondosa laranjeira. Quem está aí? Responda! Quem está aí? Por alguns instantes, Camilo sentiu no peito o calafrio do vale sinistro, quando era surpreendido em sua solidão por terríveis espíritos. Diga logo, quem é você? Vou chamar os guardiães. Não tenha medo, meu irmão. Desculpe, não queria assustá-lo. Mas assustou. O que quer aqui? Eu acabei me perdendo do meu pai e dos outros missionários. Basta dar a volta e seguir em frente pela esquerda. Logo chegará ao acampamento. O senhor está bem? Noto que precisa de ajuda. Me parece muito angustiado. E quem aqui não está? Para que paisagens tão belas se sou proibido de entrar em contato com os encarnados mais cultos, visitar as novas bibliotecas, saber o que acontece no mundo, rever meus familiares? Certo dia, ouvi um dos meus orientadores dizer que cultura é uma coisa muito relativa, meu amigo. Muitas vezes a cultura terrena não servirá para nada, ou muito pouco, nas esferas do invisível. Acredito mais na sensibilidade que conquistamos com a experiência. A cultura acaba sendo consequência. Perdoe-me, mas o que uma jovem como você, vivendo nesse fim de mundo, longe da civilização, entende de experiência de vida? Só o suficiente para acreditar que somos todos iguais perante o Criador. Talvez a única diferença seja que alguns, como o senhor, precisem ter mais fé em si mesmos e na providência divina. A fé sempre me acompanhou. E olhe bem o meu destino. Veja o que me restou. Disse bem, meu amigo. A fé nunca o abandonou, mas foi abandonada quando o senhor decidiu tirar a própria vida. Confesso que muitas vezes também pensei em abandonar tudo. Uma jovem bela, sadia, com tanta vida pela frente. O que há de tão desesperador nisso? O homem da minha vida, que conheci ainda na infância e a quem dediquei todo o amor, foi o responsável pela minha maior desilusão.
fui envolvida. Estava cega de paixão. Dediquei todos os meus sonhos, todas as minhas preces à nossa felicidade. Mas olhe bem o meu destino. Veja bem o que me restou. Passei 15 anos guardando o pouco que sobrava do trabalho na lavoura para fazer a festa de casamento. Estaria me casando exatamente esta noite, se não tivesse sido abandonada na véspera. Meu noivo fugiu com outra mulher, e deixando apenas uma carta de despedida e um profundo desejo de desistir de viver. Não faça isso, minha jovem. Jamais será a solução. Meu irmão, graças a Jesus Cristo e a Maria de Nazaré, estou agora aqui, em espírito, para ouvir e ser ouvida. Certa de que todos precisamos de grandes reparações e testemunhos dolorosos. Experiências que desafiam a nossa fé. É a missão sagrada dos aprendizes do espiritismo cristão. Deus o abençoe e lhe dê força sempre. Camilo ficou sem palavras diante daquele comovente exemplo. Foi então que a confortante voz de irmão Teócrito inundou sua mente. Vejo que está arrependido, Camilo. Aprendeu com esse espírito iluminado que a cultura terrena é muito menor que a sabedoria espiritual. Certamente, a partir de agora, o preconceito se abrandará na sua personalidade. Verá que, mesmo com tanta luta e sofrimento, esses humildes lavradores ainda cultivam a serenidade em seus corações. Voltam-se todos confiantes para o seio carinhoso de Jesus, fiéis ao eterno convite que receberam do alto. Abrem os corações às doces influências celestes, dedicando-se aos serviços assistenciais ao lado de seus guias instrutores. E agora marcham confiantes rumo ao futuro, certos da vitória final. Onde está o Camilo? Alguém o viu? Se é aquele distinto senhor de longos bigodes, estava conversando agora há pouco com uma das nossas missionárias. Boa noite, amigo. De onde vem? Boa noite. Moro logo após a colina. Resolvi plantar milho, mas tive muito azar com essa lavoura. Não fale assim, meu irmão. Convém dizer que ainda não teve sorte. Ou que sua criação de galinhas devorou o milharal. Galinha? Eu já perdi a conta de quanto tempo eu não vejo uma no galinheiro. Quanto mais no prato, de preferência ensopada com milho. Mas a miséria é mesmo tão grande por aqui? É verdade, meus companheiros. Eu e minha família ainda temos uma pequena lavoura de legumes, uma vaquinha leiteira que nos dá o sustento para o corpo. Todos acabam ajudando uns aos outros. Mas mesmo assim, tem gente por aqui que não come há um bom tempo. Ele tem razão, Ramiro. Vê aquele senhor abatido ali adiante? Uhum. E aquela jovem a caminhar com dificuldade, levando um enfermo nos ombros? Soube que não apenas eles, mas também vários benfeitores, encarnados, que estão aqui presentes, não fizeram a refeição da tarde, por escassez de recursos. Ora, mas não é um empecilho. Nem por isso nos sentimos desgraçados. Como disse Jesus, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de investir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas materiais vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E que assim seja. Pois Deus também há de aliviar o nosso sofrimento o mais depressa possível. Tenho força. Meus amigos, eu tenho o escudo da fé para reagir contra a miséria e vencer. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultaram grandes afeições e amizades indestrutíveis de parte a parte. Nós, desencarnados, ficávamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam, além dos inestimáveis favores que lhes devíamos. Sim, Camilo. Como médium, também pude fazer sólidas amizades com habitantes do plano invisível. Em certa fase de minha existência, quando testemunhos dolorosos me foram impostos pela lei de causa e efeito, um grupo de antigos sofredores que eu havia auxiliado tornou-se visível numa visita que me fizeram. Entre eles, havia inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores, todos oferecendo auxílio para suavizar minha angústia. Infelizmente, a situação era irremediável e nada foi possível fazer. No entanto, misturaram suas lágrimas às minhas, visitando-me e aconselhando-me com frequência numa eterna prova de afeição. No dia seguinte, durante um agradável diálogo com Ramiro, Bellarmino e Alceste, acabo de receber uma mensagem da diretoria-geral. A partir de hoje, os enfermos têm licença para seguir os médiuns em jornadas de trabalho no desempenho da caridade. Fico muito grato pela confiança que depositaram em nós, meu caro Ramiro. Mas qual seria nossa função nessas missões? Professor Bellarmino, eu não usaria a palavra função, mas interesse. Essas atividades são poderosamente interessantes, pois servirão de magnífico aprendizado aos enfermos. Espero que sim. Afinal, ainda não compreendi como alguém pode dedicar-se ao bem alheio com tanto desprendimento e amor fraterno. Pois basta acompanhá-lo, Sr. Camilo. Presenciar tudo o que é realizado por eles em corpo astral, durante o sono físico. Os médiuns e os demais iniciados cristãos encarnados merecem a total confiança do nosso instituto. Estão sob nossa proteção até concluírem os compromissos assumidos com os seus diretores. Mas noto que alguns médios permanecem conosco há meses neste acampamento. Muitas vezes, essa vigilância se estende por tempo indeterminado. E o aprendiz terreno passa a fazer parte da nossa colônia. Seria o mesmo que dizer que se tornaram colaboradores da Legião dos Servos de Maria? Perfeitamente, Camilo. Se eles forem verdadeiramente dedicados à missão conduzida pela doutrina de Allan Kardec, não limitarão sua boa vontade às sessões semanais secretas no núcleo ao qual pertencem. Ao contrário, ampliarão o raio de suas ações em esforços favoráveis à causa a que servem. E quando começaremos este trabalho, Alceste? Provavelmente a partir desta noite, Sr. Bellarmino. Pela noite adentro, em corpo astral, os médiuns ligados ao grupo de espíritos suicidas partiam do acampamento, transportando-se a grandes distâncias. Convoco agora os irmãos médiuns, junto de seus mentores e guias, para mais uma nobre realização. Por favor, reúnam-se em grupos de 10. Esta noite, metade dos grupos visitará hospitais, a outra metade, domicílios particulares.
Momentos depois, fizemos nossa primeira visita hospitalar. À beira dos leitos, nos quais os pobres enfermos sofriam, desesperançosos e tristes. Tenha força, meu irmão. Vim para lhe trazer um pouco de alívio e muita esperança. Fé em Deus, senhora. Coragem. Se tiveres vontade de vencer, já é um bom começo. Jesus ora por ti. Os bondosos médiuns aprendizes ministravam conforto e novos vigores através de aplicações magnéticas. Valendo-se da sonolência em que os doentes estavam mergulhados, falavam-lhes amigavelmente. Confie no médico celeste, meu irmão. É dele que virá a luz para a sua recuperação. Valorize a vida e seja feliz. Outro grupo ingressava ao mesmo tempo numa bela mansão da capital paulista. Como podem ver, mesmo com tanta riqueza, esta mãe sofre dia e noite com o filho deficiente. Oremos por eles, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria de Nazaré oriente e vigie este lar. Que a fartura material jamais seja superior à prosperidade espiritual. Que assim seja. Qual o nosso próximo destino, Romeu? Algum palácio semelhante a este? Não, meu caro João. Nosso intuito, e principalmente destes dedicados médiuns, é sempre o de servir e aprender. Por isso mesmo, não podemos visitar somente os lares dos ricos. Iremos ainda hoje a choupanas, palafitas e até mesmo a prostíbulos. Prostíbulos? O que um pobre desencarnado como eu pode fazer num lugar desses? Onde houver corações desesperados a confortar e almas aflitas a aconselhar, é para lá que iremos, meu amigo. Em outras ocasiões, solicitavam nossa ajuda para confortar grandes infelizes. Pessoas encarnadas que atravessavam duras provações e cujo desespero poderia tornar-se fatal. Não compreendo. Pensei que as missões fossem em locais distantes. Por que viemos ao Centro Espírita, sede da agremiação? Porque para cá também vêm muitos espíritos aflitos, meu amigo, enquanto seus fardos materiais continuam em sono profundo. Vê aquele rapaz sentado logo ali? Cultiva há vários dias o desejo de cometer suicídio, movido pela perda da esposa em trágico acidente. A médium está tentando confortá-lo. Nada justifica ir contra as leis divinas, meu irmão. Sinto a dor que está sentindo, pois eu também perdi um ente querido, um filho. Mas é preciso buscar forças nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não! Ninguém é capaz de sentir a minha dor, a não ser eu mesmo. Ninguém imagina a falta que minha amada me faz. O que será de mim e do meu filhinho que não tem mais mãe? É justo isso, meu Deus? Não. A vida agora perdeu o sentido. Pois veja pelo lado bom, meu amigo. Ainda lhe resta uma grande razão de viver. Que exemplo pretende dar ao seu menino, entregando-se a este ato covarde? Não. Deve ficar e criar o seu filho com muito amor. É o que sua esposa faria, acredite. Aceite as lições do Cristo como eu aceitei. Elas enriquecem todos os dias a minha alma para seguir em frente. É preciso ter espírito batalhador. Jamais se julgar vencido, desanimado, desesperado. Jamais. Talvez tenha razão ao dizer que ninguém pode sentir a sua dor. Mas há alguém conosco que compreende o seu desespero.
Aqui está um suicida desencarnado, uma alma que certamente irá ajudá-lo a desistir desta triste ideia. Aproxime-se, Sr. Belarmino. Mas eu não esperava por isso. Não estou preparado. Nem sei o que dizer a essa pobre criatura. Fale apenas o que o seu coração mandar, meu irmão. Conte-lhe a sua dolorosa experiência, a história de sua vida, de sua morte e de sua missão rumo ao progresso. Boa noite, meu jovem. Eis que estou aqui novamente, depois de tanto tempo, exercendo minha profissão terrena. Professor. Sim, fui mestre em filosofia, biologia, antropologia e em diversos idiomas. Mas vejo-me agora despreparado para ministrar uma aula muito difícil para um aluno que, espero, ainda tenha recuperação. Se tivesse que criar um título, talvez denominasse esta matéria de Como Voltar a Viver. E Belarmino, então, expandiu seu verbo arrebatador de orador brilhante. E pela primeira vez, entre muitas que ainda viriam, pôde salvar de uma queda certa um infeliz prestes a tirar a própria vida. Todas essas experiências foram de extremo proveito. Esclarecimentos valorosos, exemplos memoráveis que reanimavam seus corações para reagir através da esperança. 2 meses depois... Senhores, nossa missão no plano material terreno obteve grande êxito. Sendo assim, a diretoria-geral ordena que regressemos à nossa colônia espiritual. E foi com profunda comoção que abraçamos esses singelos amigos na última visita à nossa aldeia. Era impressionante, pois embora seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam nos ver, nós os enxergávamos realmente como homens e mulheres. Serei eternamente grato a todos. Espero revê-los em breve. Certamente, Sr. Mário. Acredito que a diretoria permitirá novas visitas à Terra. Então, até a próxima, minha amiga. Vá com Deus, Sr. Camilo. E desculpe a minha ignorância em língua portuguesa. Eu é que me envergonho, minha querida. Ignorante é quem não sabe ler nas entrelinhas do Evangelho, nem levar adiante as palavras de Jesus. Pensem em nós, porque vamos orar sempre por todos. Boa viagem. Jamais iremos esquecer o que aprendemos nessa terra maravilhosa e com esse povo abençoado. Acreditem, vamos continuar aqui acompanhando os seus dramas e orando pela clemência divina a seu favor. Está na hora de partirmos. Boa noite a todos. Que Maria de Nazaré os ilumine. Aguardamos notícias. E fiquem com Deus. A grande caravana subiu ao firmamento, misturando-se às incomparáveis estrelas dos céus brasileiros, deixando para trás o reflexo da lua sob a imensidão azul do planeta Terra. Como prometido, após chegarem ao instituto, Camilo e seus companheiros frequentemente viam os abnegados amigos terrenos surgirem nas imagens dos aparelhos de vídeo, médiuns especiais, seres iluminados, envolvidos nas preciosas ondas da prece e dos pensamentos generosos, graças que encaminhavam a Deus, expressando os votos pela melhoria da situação dos enfermos. Pois é, passamos 2 longos meses na Terra e não obtivemos autorização para a visita à nossa querida pátria. No entanto, meus caros, tivemos o privilégio de conhecer esses amigos prestativos e gentis. Humildes e verdadeiros discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec.
A cada nova experiência passo a compreender e a admirar estes novos princípios, bem diferentes da filosofia materialista. Uma doutrina como esta é capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com a mais pura bondade, não pode estar distante da verdade que procuramos. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos de remorso, analisando diariamente os graves erros que havíamos cometido. Voltamos algumas vezes a participar de reuniões espirituais na Terra, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Foi nessa época que entrei em contato com um médium compatriota, através de pensamentos e orações que ele nos irradiava. Indagador, corajoso, por vezes até imprudente, esse médium era um profundo entusiasta. Boa noite, Sr. Ramiro. Desculpe me incomodá-lo, mas o assunto é de extrema importância. Pois diga logo, soldado. Há um corpo astral masculino implorando passagem por nossos portais. Ele está sozinho? Não pertence a nenhuma falange de obsessores? Está sozinho e parece ser um benfeitor. E o que ele deseja? Disse que tem grandes amigos internados no hospital, entre eles os senhores Camilo, João, Mário e Belarmino. Não há motivo para alarde. Já sei de quem se trata. Conduza-o de volta à superfície terrestre. Quero que 3 lanceiros o acompanhem. Pois não. Com licença. Sr. Camilo, o seu novo amigo conterrâneo está passando dos limites. Esta noite ele chegou ao extremo de rondar pela 4ª vez as muralhas de nossa colônia em corpo astral durante o sono. Isso é uma grave infração. Tenho informações de que ele também fica vagando pelas muralhas do Instituto através de transes mediúnicos, a fim de atrair os enfermos e pôr-se em comunicação direta com eles. A direção está muito preocupada. Ora, mas esse português é atrevido. Não é mesmo capaz de domar o maravilhoso dom que possui. Um contato tão direto com o ambiente privativo dos condenados é perigoso demais, Sr. Camilo. Mesmo assim, como pôde ver, lhe oferecemos segurança e assistência para o retorno. Temos consciência de que ele é um espírito sincero, com boas intenções, porém muito inconsequente. Não deve ter noção dos perigos que o cercam em alguns locais do plano espiritual. Ramiro e Idílio, os senhores estão certos. Vou advertir o meu compatriota a ser mais cauteloso. É claro que ele possui conselheiros e guias, como médium que é. No entanto, possui também o livre-arbítrio, a vontade livre para fazer o que lhe convier. Ele precisa saber harmonizar a disciplina com o exercício mediúnico. Caso contrário, estará correndo grandes riscos. Não basta apenas amparar-se na ardente fé que o inspira, mas aguardar as oportunidades oferecidas pelos seus superiores. Na noite seguinte, durante uma visita aos amigos brasileiros, Camilo e os outros enfermos portugueses tiveram a oportunidade de conversar com o dedicado conterrâneo. Vamos, caro Camilo. Diga algo a seu amigo por via mediúnica. Ele o está vendo e ouvindo neste momento. Graças a Deus. Que bom revê-los, meus amigos. Boa noite, nobre amigo. Como tem passado? Alguma notícia dos meus familiares? Ainda não tenho essas informações, Sr. Camilo. Mas fui autorizado a entregar-lhe sua carta. Minha carta? Eis-me então comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Enfim, somente o médium pôde visitá-los. Quanto a nós, retornamos imediatamente à concentração do Instituto Maria de Nazaré. Está lembrado, Camilo? O tempo passava, mas as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Sim. Os espíritos suicidas continuavam hospitalizados, submetidos a tratamentos e exercícios complexos, além de instruções
e prática nos serviços de reeducação. De certa maneira, porém, já conheciam a dura lógica da reencarnação. Reencarnação, irmão Teócrito. O fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e o de um suicida em particular. Vejo que está aprendendo bem as lições, caro professor Bellarmino. E sabe por que o espírito suicida reluta em aceitar a reencarnação? Porque está intimamente convencido de que é a mais pura verdade. Procura negá-la porque a teme, sentindo, contudo, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa, é atraído por ela como um pedaço minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível. Insiste em afastá-la dos pensamentos por saber que é inevitável ao seu destino, como é a morte aos destinos humanos. Creio que não estou preparado para experimentá-la pessoalmente. Tenho receio em vasculhar profundamente a minha subconsciência e investigar a plenitude do meu ser. Como suicida, Sr. Bellarmino. Sua mente vive torturada por impressões dolorosas. Por isso o progresso é mais lento, o oposto do que se verifica nos espíritos não suicidas ou evoluídos. Mas não desanime. Aos poucos, irá aceitar a ideia de que reencarnar é o caminho correto para evoluir.